Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? A professora Luciana espera que vocês estejam todos bem. Hoje vamos trabalhar no caderno de história, tá? Gostaria que vocês abrissem o caderno de vocês lá na página 112. Vamos trabalhar o módulo 7, as mãos e os pés do Senhor de Engenho. O que será que quer dizer as mãos e os pés do Senhor de Engenho? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem a nossa aula de hoje, tá? Para fazer muitas descobertas, né? Vocês aprenderam que com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? Eles começaram a colonizar, né, o nosso país. E precisaram de mão de obra, né, lá no início da colonização. Então, hoje nós vamos recapitular, né, um pouquinho da história do Brasil, tá? E aprender um pouquinho mais o que é o Senhor de Engenho. Logo de início, a professora colocou aí uma imagem, né, de alguns pés de cana, né? Temos uma imagem de um canavial. E aí, ao lado, nós temos a extração, né, da cana-de-açúcar, temos aí maquinários, né, e a embalagem. Eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho. Será que logo no período da colonização foi assim que ocorreu a extração da cana-de-açúcar? Então, vamos entender um pouquinho mais desses fatos históricos, tá? Na nossa aula de hoje. Acompanhe com bastante atenção. Então, nós temos aí uma imagem da produção do açúcar no período colonial, né? Logo no início lá da colonização, nós sabemos que os índios foram os primeiros a trabalhar, né, na plantação de cana-de-açúcar, né? E depois, logo em seguida, vieram os africanos, né, que também foram escravizados, né? Então, para fazer a colheita da cana-de-açúcar, né, vamos acompanhar como que era o processo, tá? Então, os trabalhadores, eles cortavam e recolhiam a cana e seguida eles transportavam até a casa de engenho, né? Assim que chegava com a cana de engenho, os trabalhadores a moíam para extrair seu caldo. Então, temos aí na segunda imagem, né, a extração da cana de açúcar e ela sendo moída, né? Nessa próxima imagem, podemos observar os trabalhadores cozinhavam o caldo, né, de cana para engrossá-lo, transformando em melaço, tá? Depois o melaço era coado e despejado em formas de barro para solidificar. Então eles pegavam aquele líquido, né, que eles tinham extraído lá da cana de açúcar, cozinhavam, tá? Para fazer um melaço, um melado, né? E aí, quando estava bem sólido, né, eles aproveitavam para fazer o processo para tornar os pedaços de açúcar. Depois que o açúcar era solidificado e branqueava, era retirado da forma, batido e colocado ao sol para secar. Assim que secava o açúcar, era encaixotado e levado ao porto para ser transportado para a Europa. Nesse período, o açúcar ele tinha grande valia, tá? Ele era visto tanto como medicação, tá? Como um produto muito valioso que poucos tinham acesso. Vocês aprenderam, né, no caderno 2, que para poder trabalhar lá na extração, nas fazendas de cana-de-açúcar, então, assim que os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, eles começaram, então, os primeiros trabalhadores nas plantações de cana-de-açúcar foram os indígenas, né? Então, eles foram escravizados nesse período. Depois, devido muitos índios acabarem morrendo, outros fugirem, né? O que aconteceu? Porque os portugueses nesse período, eles traziam muitas doenças e devido os índios não terem imunidades, acabavam muitos morrendo, né?
nos engenhos de cana-de-açúcar, devido ao trabalho escravo, eles não aguentavam, ficavam doentes e morriam. Outros fugiam por conhecer bem a região, tá? E aí, o que que eles fizeram? Eles substituíram a mão de obra, né, indígena, trazendo africanos, né? Então, eles foram lá no continente africano e aí começaram a trazer africanos para trabalhar nas lavouras, né? E nas fazendas de canas de açúcar, né? Então, nesse período, muitos africanos começaram a ser substituídos, né? Por esta mão de obra para trabalhar nas lavouras de fazendas de cana-de-açúcar. Eles eram obrigados, né, a trabalhar. Muitos morriam durante a embarcação, nem chegavam, vinham em situações muito precárias para trabalhar aqui no Brasil, e dessa forma surgiram os africanos que foram escravizados aqui no período colonial, né? Nós temos aí uma imagem onde mostra um engenho de cana-de-açúcar. Então, temos roça, tem aí onde mostra a senzala, a moenda, né? Onde era preparado ali a cana-de-açúcar, a casa grande. E lá atrás nós temos um canavial, né? Aonde era retirado a cana-de-açúcar até passar ali pela moenda, né? No engenho de cana-de-açúcar.